Bom dia, pessoal. Bom dia, bom dia, bom dia. Espero que todos estejam bem. Deixa eu levantar um pouco minha câmera aqui. Assim, boa. Na semana passada a gente teve um intensivão, foi muito bom para quem curtiu. Tivemos algumas dúvidas, discutimos a matéria, né? Porque na verdade aqui ninguém é dono de nenhuma verdade, a gente apenas distribui o que sabe, o que conhece, mas nem sempre está certo. Tem uma série de entendimentos sobre escatologia, a gente se filiou a uma corrente, abraçou a tese e temos discutido ela com base na tese do pré-tribulacionismo, no milenismo, então a gente abraçou dessa forma e assim tem conduzido aí a nossa matéria. A tese é a linha, na verdade, de quem é pentecostal. Os pentecostais adotaram essa linha e então nós abraçamos ela também, porque somos pentecostais, e não só por isso, mas principalmente porque enxergamos aí uma verdade, enxergamos aí base, fundamento bíblico para enxergar que somos pré-tribulacionistas, que vamos passar pelo milênio, que haverá bodas, que haverá tribunal de Cristo, que haverá julgamento das nações, que haverá Armagedon, que haverá julgamento do grande trono branco lá no final para condenação eterna, enfim, essas são as matérias que a gente tem discutido. E hoje a nossa sétima aula, a gente fala um pouco sobre isso, né? Sobre os juízos na tribulação. Olha aí, eu cheguei, pronto, hoje está tudo bem, o Eric já ajustou aqui, está muito bom. Então hoje a gente começa a falar sobre os juízos. A gente falou, se você não sei se você se recorda, na aula passada a gente falou sobre como é que seria essa grande tribulação, o que aconteceria, como aconteceria, né? Então eu sempre trago esse gráficozinho antes da gente iniciar a nossa aula, para a gente poder se situar. Eu tenho aqui, você está vendo aí, a gente hoje vai falar sobre os juízos, né? Então a gente vai falar sobre, se você olhar à sua esquerda, você vai ver período da igreja iniciando ali, a gente vê um pouquinho para a direita, tem o arrebatamento, aí ali, nesse período vermelho de baixo, você tem lá 3 anos e meio, período da tribulação de 7 anos, né, conforme Daniel 9:27, e ali a gente tem 3 anos e meio, 3 anos e meio, e muitos entendem que a grande tribulação ela é realmente o último período desses dois períodos de 3 anos e meio. Então, no segundo período de 3 anos e meio é que a gente vai viver aí a grande tribulação, né? Os 7 anos é o período tribulacional e os últimos 3 anos e meio é a grande tribulação. Isso é nomenclatura. Cada um acha e fala do jeito que acha. Eu acho que tudo é grande tribulação. Eu acho que só os últimos 3 anos e meio. Eu acho que tudo é só tribulação. Enfim, vai ter tribulação, o bicho vai pegar e a gente então vai trabalhar longe disso. Espero em Deus que a gente hoje está passando aqui só para conhecimento, porque este período, essa fase, na minha concepção, nós como igreja de Jesus Cristo, não iremos passar por este momento, ok? É o meu pensamento, é a minha visão e é o que eu estou tentando explicar para você nesses dias. Então a gente está aqui, já vimos esse gráfico, é importante você visualizar isso, que ele é muito, muito, muito autodidático e ele explica para você certinho cada momento aí que vai acontecer, quando vai acontecer uma coisa e outra ao mesmo tempo, enfim, eu achei muito interessante isso. Se você estruturar isso na sua mente, você fica muito mais fácil de você entender essa dinâmica, ok? Tudo bem até aqui? Muito bom. Bom, vamos lá, vamos continuar. Juízo durante a tribulação. Bom, a gente já ouviu falar bastante e é muito recorrente que vão ter 7 selos, 7 trombetas, 7 taças. Existia um grupo do pregador Lu que a gravadora que eles criaram chamava 7 taças, né? E eles tinham umas músicas que eram 7 selos, 7 taças, era interessante isso. Hoje nós vamos falar um pouco sobre esses 7 selos, essas 7 trombetas e essas 7 taças, que são os juízos de Deus durante a tribulação, né? Deus vai derramar o seu juízo no povo, então a gente precisa entender o que são esses juízos, como é que funciona, para que funciona, só entender, porque de novo eu digo, eu espero em Jesus que você não vai passar por esse período de forma nenhuma, né? Mas você precisa saber, até para você
poder evangelizar e dizer para as pessoas, cuidado, porque se você passar, você está morto, né? Agora, é evidente, se nós não formos a geração do arrebatamento, a gente vai morrer antes e vai esperar em Cristo, no paraíso, enfim, onde Jesus preparou para nós esperarmos o momento do final dessa tribulação, né? Porque isso um dia vai acontecer, mas para as pessoas que estiverem vivas nesse período, né? Talvez, pastor, se a gente morre hoje, a gente vai passar pela tribulação. Não, a gente só vai ser arrebatado antes da tribulação. Morto, a gente vai ser arrebatado primeiro, Paulo diz isso. E aí, então, ao arrebatar, vamos passar pelo tribunal de Cristo, vamos fazer as bodas do Cordeiro, e o povo que estiver vivo vai passar aqui esse período, né? Que não aceitou Jesus, claro. Porque quem aceitou Jesus vai estar no céu, vai estar arrebatado, ok? Isso está dizendo, isso começa um pouco, se a gente voltar um pouquinho, a gente vai ver lá em Apocalipse 4, a gente viu lá Apocalipse 2 e 3, falando sobre as cartas às igrejas, né? O que Deus falou às 7 igrejas de Israel, falando sobre, na verdade não de Israel, mas da Ásia Menor, mas Jesus falando às 7 igrejas, dando ali as suas consolações, as suas exortações. E ali então, em Apocalipse 4, na continuidade, a gente vai ver a figura de 24 anciãos, 4 animais, 7 Espíritos de Deus. Então vamos tentar passar muito rápido acerca disso. A Kelly até me perguntou semana passada, a Kelly Souza, quem eram os 24 anciãos, né? Então hoje a gente vai responder, Kelly. Hoje é o dia disso, né? Então João tem a revelação, João tem a revelação do trono de Deus, e ao redor dos anciãos, ele vê anciãos vestidos com vestes brancas e coroas de ouro, né? Também ele vê ali 4 animais que são chamados de seres, 4 seres viventes, que um tem o formato da cabeça de um leão, o outro de um bezerro, o outro tem como um rosto de homem, uma águia voando, como uma águia voando. Então ele vê esses 4 seres ali, né? E esses animais, eles são cheios de olhos por todo o corpo, eles têm 6 asas e eles ficam cantando: Santo, Santo é o Senhor, Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que é de vir. Está lá em Apocalipse 4:8, né? É importante a gente ver essas figuras, como é que funcionam. Os 7 Espíritos de Deus aqui, eles representam algo muito interessante. Lá em Isaías 11:1-2, dê uma comidinha aqui, eu vou ler para você aqui no slide. Quando você receber o slide, não vai ter a câmera, vai ficar mais fácil para você ver depois. Mas você pode abrir sua Bíblia lá em Isaías 11:1 e 2, que você vai ler comigo. Eu vou ler com você. Está dizendo o seguinte: porque brotará um rebento do trono de Jessé. Olha só, Isaías falando isso lá atrás, né? Brotará um rebento, um filho do trono de Jessé. E das suas raízes um renovo frutificará. E repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, de entendimento, de conselho, de fortaleza, o Espírito de conhecimento e o Espírito de temor do Senhor, né? Então, os teólogos entendem que esses 7 Espíritos de Deus que estavam também ali, junto com os 24 anciãos, junto com os 4 seres viventes, são esses Espíritos já proclamados por Isaías no capítulo 11, versículos 1 e 2, né? A gente vê claramente aí que Isaías revela que os 7 Espíritos de Deus estaria sobre Jesus, né? Então a gente percebe que esses 7 Espíritos são aqueles que acompanham o Senhor, né? Que estão ao seu redor. Então a gente começa a entender também que quem eram os 24 anciãos? A Kelly, em nome de Jesus, veja só, você deve saber isso já, né? Mas assim, quem eram esses 24 anciãos? Né? Tem-se uma corrente muito forte de dizer que esses 24 anciãos representavam as 12 tribos de Israel, um representante de cada tribo, e os 12 apóstolos escolhidos por Jesus, né? Aí a gente tem essa visão de quem eram esses 24 apóstolos. Aí você pode perguntar, mas então Judas está lá, pastor? Não, entende-se que não, né? Que, na verdade, quem era esse 12º apóstolo? Na verdade, seria o apóstolo Paulo, porque os 12, um falhou, saiu, só que Matias não foi escolhido por Jesus para substituir Judas. Matias só foi escolhido por sorte, né? Lançaram a sorte, ele foi escolhido ali na sorte, então não foi escolhido. E quem é o escolhido, que teve um encontro com Jesus, foi, né, naquela estrada rumo a Damasco, foi Paulo.
Então entende-se aí que Paulo faz parte, ele é um desses 24 anciãos aí, né, que ficam, né, proclamando a Cristo ali, proclamando a Deus e exaltando a santidade de Deus, né? Então eles lançavam, a Bíblia diz que eles lançavam suas coroas e se prostravam diante de Deus. Coisa linda isso, né? Um trono, João vê um trono lindo, com um homem sentado, cheio de adereços ali, diferentes, com cores e imagens de pedras preciosas, então coisa maravilhosa, né? E Apocalipse 5, a gente começa a entrar já dentro... desculpe, os 4 animais, os 4 seres viventes, eles estavam ali para declarar a santidade de Deus, né? Tanto que eles declaravam a santidade a todo tempo. A gente não tem aí uma perspectiva muito real do que significaria isso, mas são animais que estavam, como eles tinham um cheio de olhos, assim, presume-se que eles estavam ali mais para declarar, que enxergar essa questão da santidade de Deus e exaltar também ali, né? Já em Apocalipse 5, a gente vê que João tem uma revelação e ele até se entristece, porque João vê um livro ao lado, à destra de Deus, na verdade, né? E esse livro tinha 7 selos e estava selado com 7 selos, e ele estava na destra, na mão direita de Deus. E é interessante que os anjos proclamavam e não tinha ninguém para abrir aquele livro, né? Ninguém era digno de abrir aquele livro. E aí a gente começa a trabalhar essa visão. E o único que foi digno de abrir esse livro era o Cordeiro de Deus, né? Representado ali pela pessoa de Jesus. Como a gente tem falado todo o tempo, pregado sobre a vida de Jesus, ele é o único que veio à terra, que se purificou, que não pecou, que trouxe todo bem, que viveu, que ensinou, que nos salvou, nos resgatou. Então ele é o único digno de abrir, ele foi o único digno de abrir aquele livro. Então a gente começa aí a ver, e ele pega esse livro e começa a abrir aqueles selos, porque o livro tem 7 selos. E aí o primeiro selo, João diz que quando ele abre o primeiro selo, tem a figura de um cavalo branco, e esse cavalo branco representa a falsa paz trazida pelo anticristo. Então a gente já começa a entrar basicamente aonde? Nos juízos de Deus, né? Esse livro aberto é um livro que vai começar a trazer os juízos de Deus. Vai começar a trazer o quê? A penalidade para aqueles que se afastaram, que não quiseram saber de Cristo, que não quiseram saber da real verdade, que é Jesus, que é Deus, que é o arrependimento, que é a confissão de fé, enfim. Então ali ele abre, então começam a ser derramados os juízos. Então ele vê um cavalo branco, no versículo 2 lá do capítulo 6, representando a falsa paz trazida pelo anticristo, que é uma coisa real, né? Presume-se que esses selos, eles serão abertos, e esses juízos serão abertos durante os primeiros 3 anos e meio, e só a partir das trombetas que os últimos 3 anos e meio, que a coisa vai apertar mesmo, né? Então, ali já começa esse cavalo branco vai começar a trazer uma paz, mas falsa, né? Que é a paz trazida pelo anticristo no início. A gente falou isso há 2 aulas atrás. Aí depois ele abre o segundo selo, a figura de um cavalo vermelho aparece, que aí já vai começar a trazer guerra, né? Um rumor de guerra, algo que realmente vai iniciar e vai ser o final da grande tribulação. A gente vai ver isso daqui a pouquinho, né? Depois a gente tem um terceiro selo, que é representado por um cavalo preto, que vai trazer fome às nações, né? Muito triste, mas muito real, isso vai acontecer. Isso não tem como sair, não tem como se desvencilhar disso. Se você realmente pensa em tentar a sorte, tome cuidado que o período tribulacional vai ser extremamente difícil, não vai ser fácil, nunca foi vivido. Se a gente está achando que a gente está passando por problema, você não tem noção do que é problema, né? Pastor, já passei fome, eu sei como é que é. Não vai ser a mesma coisa, é bem diferente, né? E o quarto selo, ali a figura de um cavalo amarelo, que aí ele vem montado pela morte mesmo, né? Então, ou seja, ele já começa a trabalhar essa questão de realmente de
trazer a maldição mesmo para a terra, para as pessoas, para o mundo como um todo, inclusive a morte. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? Aí ele continua abrindo, vem o quinto selo, que expõe as almas que morreram pelo Evangelho. Está lá nos versículos 9 a 11 do capítulo 6. É interessante que essas almas começam a pedir justiça, né? Essas almas que são as almas que morreram pelo Evangelho, eles começam a pedir justiça contra a terra, né? Contra essas pessoas, né? O sexto selo já vem trazendo os terremotos, né? Isso tem Joel 2,31, está lá dizendo que o sol se converterá em trevas e a lua em sangue antes que venha o grande e terrível dia. Eu já ouvi muitas pessoas dizendo, às vezes tem aí um fato astronômico e dizem, olha, hoje a lua vai ficar vermelha. Aí os astrônomos dizem, olha, hoje a lua vai ficar vermelha, hein? Olha, e aí já vem alguém e fala, opa, lua vermelha, lua em sangue. É Apocalipse, é Apocalipse. Mas o cara nem passou pelos 5 anteceros, não está no período tribulacional. Aí ele já liga que aquela lua é a lua do Apocalipse. Não, calma, cuidado. Tem fatores e tem fatores, tem situações e tem situações, tem fatos e tem fatos, né? Então você vê que a lua de sangue vai aparecer só no sexto selo, por meio de terremotos, depois, assim, é um período em que Joel já profetizou que iria acontecer, né? E, por fim, o sétimo selo, que é produzido, então, antes de abrir, ele de ser aberto, um silêncio por quase 30 minutos, a Bíblia diz isso, lá em Apocalipse 8:1, e aí, então, ele traz consigo 7 anjos, quando é aberto, 7 anjos que portam 7 trombetas, então são liberados 7 anjos que portam 7 trombetas, amém? Então, deixa eu dar uma olhadinha aqui no Face se tem alguma coisa, mas basicamente esses selos estão por aqui. Deixa eu ver se chegou mais alguém. Vamos ver, hoje a aula está cheia, hein? Bom dia. Deixa eu ver. Pastora Adriana está aqui também, deixa eu ver, tem mais alguém? Tem. Pastor Eli, Pastor Ricardo, Bárbara, Neide, Nito, bom dia. Fabrícia também está por aqui, glória a Deus. Bom, nenhum comentário, então vamos seguindo aqui para a gente poder ganhar tempo, porque hoje o negócio está pegando, hoje a coisa está feia aqui, a coisa está feia. Hoje os selos estão sendo abertos, em nome de Jesus, mas para os outros, não para nós. Vamos lá, vamos então trabalhar um pouco essas trombetas. Falamos dos selos, então aberto o selo, aberto o último selo, são liberados 7 anjos com 7 trombetas. Lá você vai ter esse panorama em Apocalipse 8 a 11. Você percebe que a tribulação ela é tratada lá do capítulo 4 até o capítulo 19 quase, né? Então assim, é um negócio, é um tratamento com Israel e com os ímpios mesmo, não conosco, né? Porque para nós a coisa é mais tranquila, a gente pega o início e o fim dele, mas assim, para quem passa pela tribulação, Deus preferiu deixar muito claro, olha, vocês estão arriscando passar por isso. Querem? É isso mesmo que vocês querem? Então, paciência, né? Mas ele deixa muito claro que o negócio não vai ser fácil. Então, as 7 trombetas, a gente primeiro tem que analisar o seguinte, para que eram usadas as trombetas, né? Qual era o cunho de usar a trombeta? A trombeta era sempre usada para convocar os príncipes, para levantar acampamentos. Você lembra lá em Neemias? Neemias estava lá, vamos levantar acampamento. Trombeta. Aí, o pessoal ia embora. Dia de festa, trombeta. O galo canta. O que era o galo cantando quando Pedro negou a Jesus? Trombeta. Isso era o galo na época, né? Não era o galo que a Jo coloca aí de manhã para a gente fazer. Então, as trombetas, elas anunciavam juízo, né? Quem não se lembra de Jericó, por exemplo, o que tinha que fazer no final, nas 7 últimas voltas? Tocar trombeta, trocava a trombeta, batia e as muralhas caíam. Então, a trombeta sempre serviu para anunciar de alguma forma um juízo, uma convocação, enfim. Então, a gente tem que entender o seguinte, isso como um todo no Apocalipse, ok? Porque muita gente às vezes fala, mas pastor, isso tudo não é meio figurado? Ou isso tudo é literal? Olha, tem coisas que talvez... O livro do Apocalipse ele é muito ligado às simbologias, né? Então a gente pode pensar que alguma coisa ou outra pode ser uma simbologia, mas tem coisas que são literais. Então quando se diz das trombetas, Paulo diz sobre as trombetas lá em Coríntios, mas aquela trombeta não é essa, ok? Não vamos confundir. A trombeta que Paulo diz que vai soar
é a trombeta do arrebatamento, que não tem nada a ver com as 7 trombetas aqui dos juízos. Vamos fazer uma distinção disso para a gente não confundir. Paulo já falava sobre trombeta, mas não do Apocalipse. Falava sobre o arrebatamento, trombeta do arrebatamento, ok? Então a gente tem essa visão que pode ser figurado, pode ser literal. Enfim, deixa Deus falar o seu coração, o que você acha e que você conduza a sua ideia, mas você precisa entender o seguinte: não adianta você só achar, você precisa procurar ler e pedir inspiração do Espírito Santo de Deus para você poder ter certeza do que você está pensando, do que você está falando, né? As catástrofes trazidas, é importante também a gente lembrar o seguinte, que as trombetas, elas trazem catástrofes mais devastadoras do que os traziam os selos. Vamos dar uma olhadinha nisso agora, você vai ver que o negócio não vai ficar bom. Se já estava ruim, já estava vindo morte, guerra, fome, se já estava vindo falsa paz, agora o bicho vai pegar mesmo. Agora a coisa vai entrar mesmo na prática da coisa, da dinâmica. Por quê? Porque se entende que essas trombetas, elas dão início, quando se abre esse 7º selo, e esses 7 anjos vêm para poder tocar essas trombetas, se inicia aí a segunda parte da tribulação. Lembra? 7 anos, 3 anos e meio, 3 anos e meio. Então, primeiros 3 anos e meio, falsa paz, anticristo amigão, falso profeta pastorzão, sabe aquela coisa toda? Agora, os últimos 3 anos e meio que a gente vai tratar trombetas e selos. E é então onde a gente começa agora, né? Onde esses poderes mundiais vão começar a fazer aliança para quê? Para derrotar Israel, para poder dominar o centro, não vou dizer ecumênico, mas o centro religioso do mundo, né? Israel é o centro religioso do mundo. É um pedacinho desse tamanho de terra que todo mundo quer. Os árabes querem, todo mundo ali daquela região quer Israel. Por quê? Porque eles querem dominar, porque ali é onde Deus desceu, é ali onde Deus fala. Então, os muçulmanos têm tara, desculpe por dizer assim, por Israel, né? Eles querem porque querem dominar, os árabes querem dominar aquela área, e é muito complicado isso, né? Por isso que gera tantas lutas, tantas guerras. Bom, primeira trombeta, anuncia fogo e sangue na terra, e é onde terça parte da natureza vai ser queimada. Começa aí uma grande devastação. Para quem é defensor do meio ambiente aí, né? Começa aí a pensar que quando iniciar a grande tribulação, todos os esforços que foram feitos para poder defender essa terra vão por água abaixo, né? Porque começa-se um grande juízo sobre a terra. Segunda trombeta, algo ardendo em gogo, não, algo ardendo em fogo é lançado no mar, terça parte das criaturas do mar e navios perecem. É interessante isso, porque a Bíblia fala sobre naus, né? As naus perecem, né? E terça parte das criaturas. E aí começa, o que será que é algo ardendo em fogo que é lançado no mar? Pessoas podem falar sobre uma bomba atômica, já começa-se aí a tentar trabalhar isso. Mas é uma coisa muito, 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 muito grave, porque 1/3 dos peixes, 1/3 daquilo que é fruto do mar, que serve para sustento de pessoas, vai perecer. Isso navios também, né? Se você está pensando em fazer um cruzeiro, se converta, porque vai que tem aí a grande tribulação comece e você está no meio do cruzeiro, você está morto. Pode ser que você esteja dentro do seu 1/3, aí o teu navio vai afundar, o teu Titanic vai afundar. Não, nada disso. Mas enfim, é mais ou menos isso, né? Terceira trombeta anunciada, tocada, é que cai uma grande estrela como tocha de fogo também sobre rios e águas se tornam amargas, absintas, né? Também se fala, será que pode ser uma bomba química que pode ser jogada, né? E aí a Bíblia diz que vão matar pessoas pela amargura da água. A água vai se tornar química, né? Vai se tornar ácida, vai se tornar, como diz a Bíblia, absinto, né? Absinta. Então, isso vai gerar uma morte de uma série de pessoas e vai começar, então, uma grande devastação. Lembra que a gente abriu um selo lá atrás da morte, né? A gente abriu um selo lá atrás do quê? Da fome, né? Da necessidade. Então, matando isso, aqueles selos começam a se cumprir aqui de uma forma mais prática, mais dinâmica, né? Que mais? Tá gostando aí, meu filho?
Tá achando bom esse negócio? Eu não estou achando nada bom. Por isso que eu quero é Cristo na minha vida o mais rápido possível. E se tiver que arrebatar, arrebata, porque é melhor ficar assim do que ficar aqui para gastar tempo para ver o que vai acontecer, porque não vai ser fácil. Quarta trombeta. Terça parte do sol, lua e estrelas são tocados para diminuir o brilho do dia e da noite. Olha só que coisa louca. Né? Como é que o Sol pode perder um terço da sua parte? Como é que a Lua, as estrelas, eu não tenho a menor ideia como isso pode acontecer, né? Você vai ter um Sol, vai cortar no meio, não. Se a intensidade vai diminuir um terço, enfim. Eu sei que a Bíblia diz que vai afetar essa questão do brilho do dia e da noite. Vai ficar mais escuro, as trevas vão começar a dominar, vai ser um negócio diferente, né? Então tome cuidado. A gente tem que tomar muito cuidado, olha, use isso como foco de evangelismo, porque não vai ser fácil, né, viver por esse ponto. Deus vai fazer juízo sobre quem ficar, não tenha dúvida disso. Deus é amor, pastor, Ele é amor, ele mandou Jesus, Ele nos salvou, por isso que Ele é amor. Mas se você não quer, tem juízo para quem não quer, né? É interessante também que nessa quarta trombeta, o anjo que já anuncia essa perda, ele também avisa que seriam outros 3 ais lá na frente, que é terrível, né? Que viria um terror ainda pior nas últimas 3 trombetas. Percebe? Deus é sempre bom, ele avisa antes, né? Por isso que ele é maravilhoso por causa disso. A gente faz e erra porque quer, porque Deus sempre nos avisa o que deve ser feito ou deixar de fazer. A gente faz errado porque quer, porque gosta de assumir risco e depois vai chorando nos pés dele, né? Quinta trombeta, queda de uma estrela que abre um abismo, e desse abismo sai fumaça que escurece o sol e o ar. E com a fumaça sobem gafanhotos com poder de escorpião para ferir os homens que não tinham o sinal de Deus na testa. Meu Deus, os gafanhotos da Argentina estão vivendo isso neste momento. Será que a quinta trombeta já não? Calma, porque tinha 4 antes e não viveu nenhuma outra. Os gafanhotos da Argentina, eles são argentinos, então eles ficaram por lá mesmo, graças a Deus, não chegaram aqui. Mas olha só que coisa louca. Vai descer uma estrela, vai cair, sei lá, um meteoro, porque quantas vezes a gente não ouviu, pelo menos ouço já, diversas vezes pessoas dizendo, ou astrônomos, né, os estudos astronômicos dizendo, olha, vai passar um cometa a não sei quantos quilômetros da Terra, mas ele está próximo demais. Daqui a não sei quantos anos ele vai estar mais próximo ainda, ele fica passando e tal. Eu fico pensando que Deus uma hora vai direcionar um desse, para pegar essa Terra. Só que quando ele bater na Terra, olha só que interessante, né? Vai sair uma fumaça tão grande, que essa fumaça vai escurecer a luz do sol, vai prejudicar o ar. Olha isso, gente. E eu estava vendo interessante isso também, essa semana mesmo que passou, nós estamos vivendo tudo que é tipo de pandemia, epidemia, né? A gente está com essa questão do Covid. Se você parar para pensar, o Zika está vindo mais zicado ainda, porque dizem aí que os estudos que o Zika está vindo mudado já, diferente, mais potente. A dengue que nunca foi embora, né? E a gente fazendo caso aí por causa da Covid, a dengue é o Zika que faz há milhares de anos que está matando gente aí. A influenza que está matando gente também. Aí vem essa questão dessa nuvem de 1 quilômetro de gafanhoto. Meu Deus, como é que nasceu 1 quilômetro de gafanhoto para sair todo junto? Que organização é essa que nem a gente tem? Aí depois, se você olhar aí, não sei se você viu, tem uma praga, não é bem uma praga, mas tem uma poeira, é tipo uma nuvem de poeira que vem lá do deserto do Saara, que atravessou o Oceano Atlântico e estava indo para os Estados Unidos, estava em cima da Flórida. Uma nuvem de poeira do deserto do Saara sobre a Flórida. Aí eu fiquei pensando, uau, como é que pode ser um negócio desse, né? Como é que pode uma fumaça escurecer o sol e o ar? Tá aí. Né? As coisas nascem lá não sei aonde, vai parar lá não sei aonde. Na hora que tiver que acontecer, vai acontecer e não vai ser fácil. Né? Então vai ter esse sei lá, como é que pode dizer, esse abismo vai ser aberto de uma forma tão calamitosa que essa fumaça vai subir, que vai afetar o mundo. Isso já não é mais... Deus já está predizendo por meio
nuvem de areia, que pode acontecer e vai acontecer desse jeito. Isso não é ilusão, porque às vezes a gente fala, isso não pode existir. Como é que pode uma fumaça sair daqui e afetar a China? Vai acontecer. Vai acontecer porque as coisas aqui não são brincadeiras e o que Deus faz não se brinca. Então, dentro dessa fumaça que escurece o sol, que prejudica o ar, vem também gafanhoto com poder de escorpião para ferir os homens que não tinham o sinal de Deus na testa. Aí vem a sua confusão. Pastor, não é o sinal da besta? Não, é o sinal de Deus. A Bíblia diz o sinal de Deus. Vamos ler lá o que diz em Ezequiel 9:4. E disse-lhe o Senhor. Aliás, leia o livro de Ezequiel. Ezequiel também é muito bom. Fala muito sobre o juízo sobre Israel. É importante sobre isso. E disse-lhe o Senhor, passa pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e marca com um sinal as testas dos homens que suspiram e que gemem por causa de todas as abominações que se cometem no meio dela. Olha só que coisa linda. Então Deus também marca os homens, né? Deus também marca. Né? Quando se passou o anjo da morte lá no Egito, Deus tinha marcado as pessoas, mas por meio do sangue nos umbrais. Deus marca, né? Então, essas pessoas que não tiverem o sinal de Deus na testa, aí, né? Que não forem realmente remidas e lavadas pelo sangue do Cordeiro, vão perder, vão morrer. Porque esses gafanhotos vão ter poder de ferir os homens que não têm o sinal. Aliás, vão morrer não, calma, que eu quero falar um pouco mais sobre isso com você. Esses gafanhotos, diz lá Apocalipse 9:5, eles vão atormentar tantos seres humanos que não estão com Deus, e vai ser por 5 meses, a Bíblia diz por 5 meses. Eu disse morrer, mas repetiram, sem matar, apenas atormentar. Meu irmão, tu tem noção, a gente está vivendo uma pandemia. Na verdade, a pandemia está desde abril, porque março começou aquele movimentozinho, mas ainda não tinha-se ainda um número certo, como é que ia ser. Agora estabilizou. A coisa está estabilizada, claro, não desce, mas estabilizou. Mas você está vivendo abril, maio, junho, 2 meses e meio de pandemia, mas é uma pandemia leve, né? Tem um problema, põe uma máscara, faz alguma coisa, fica em casa, está tudo sob controle. E nesse caso, que os gafanhotos vão estar por aí, eles vão ter rabo de escorpião para poder te ferir. Imagina um negócio desse, absurdo, o mundo inteiro sofrendo com isso, com essa praga. Você abre a janela, entra um gafanhoto, você não pode fazer nada, de repente ele entra pelo cano. O negócio vai ser terrível. E é interessante que ele só vem para atormentar, ele não vem para matar, né? E diz a Bíblia que eles vão vir, que os homens vão ficar tão desesperados por isso que eles vão procurar a morte e não vão encontrá-la. Muitas pessoas dizem, pastor, então nesse período a morte vai embora, a gente não vai morrer mais. Eu penso que esse ponto seja figurado. As pessoas vão querer mais a morte no sentido de, eu não aguento mais viver isso, né? Mas não vou morrer. Não é por causa disso, mas eu vou me esfaquear, vou dar um tiro na cabeça e vou ficar vivo. Não, não é isso. É que elas vão procurar a morte, mas não vão encontrá-la. Por quê? Porque esses ferimentos, essas dores, eles não vão matar, eles só vão atormentar, só vão deixar feridas, né? Então, por isso que eu me ligo à corrente dos que pensam dessa forma, que não que a morte vai embora e não vai existir mais morte, não, porque durante a tribulação vai ter morte normal, sim. Então, eu penso que isso seja mais uma visão nesse sentido que ele está dizendo, né? E esses gafanhotos, eles vão ser regidos por um tal de Abaddon, que em hebraico é esse nome, em grego chama Apolion, que significa destruidor, atormentador, exterminador, um demônio poderosíssimo que vai direcionar aí. Pensa esses gafanhotos. Depois você dá uma lidinha lá, né, nesse Apocalipse 9, aí, para você ver como é que é a carinha desses bichinhos. Como é que eles vão ser, o jeitinho deles, né? Para você ver que o negócio não vai ser fácil. Vai ser coisa feia mesmo. Depois dá uma lidinha lá. Eu não gastei muito tempo com isso, que a gente tem pouco tempo aqui na aula. Mas depois dá uma lidinha para você ver qual vai ser o jeitinho, o formatinho desse gafanhotinho lindo que vai aparecer aí para atormentar a vida de quem fica por 5 meses. Meu Deus do céu, que sofrimento, misericórdia. Longe de mim isso. Bom, sexta trombeta. Soltura, aí, assim, lembra que o anjo da quarta trombeta já falou, cara, as outras 3, a coisa, se tá ruim para você, vai ficar pior ainda, né? Então a quinta já foi a maldição aí do gafanhoto, a sexta, soltura dos 4 anjos maus que estavam presos junto ao rio Eufrates. Para quem não sabe, o rio Eufrates fica ali na região do Éden, né? O Éden era ali na região do rio Eufrates.
E aí esses 4 anjos maus vão ser soltos e vão matar 1/3 dos homens por meio de fogo, fumaça e enxofre. Eita Jesus! Quem está pensando em desviar, eu tenho certeza que hoje mudou de ideia, né? 1/3 da humanidade morta por meio de fogo, fumaça e enxofre. Meu Deus, coisa louca. Pastor, como é que pode ser isso? Guerra? Talvez. Bombas? Enfim, a gente não sabe, né? Não é fácil, não. As coisas não são simples. Só para falar para você, talvez algumas pessoas, eu não sei, deixa eu seguir mais adiante, eu falo sobre esse entendimento com você. Peraí, segura aí. Bom, junto com esses 4 anjos maus, liberam-se com eles também um exército de milhões para poder matar essas pessoas, né? Para poder começar a ter realmente um poderio de guerra, porque a gente tem que lembrar o seguinte, que a grande tribulação, ela termina numa grande guerra, né? Contra Israel, que é onde Jesus vem, e a gente já fala sobre isso. Então vão ter milhões de pessoas, de demônios. A gente não sabe se esses exércitos de milhões vão ser de demônios ou de pessoas endemoniadas, enfim. Mas vão ter milhões de seres que vão estar empenhados aí a poder fazer essa matança de uma forma absurda. É interessante também que o versículo 15 do capítulo 9 diz o seguinte, que esses 4 anjos maus, por meio desses outros milhões que eles vão arregimentar, eles vão ter o quê? Eles vão ter que agir rápido, porque a Bíblia diz que tem dia e hora para eles cumprirem essa missão. Até porque são 3 anos e meio, né? O final. Então isso vai ser uma coisa assim, uma carnificina muito rápida para poder destruir. Então, perceba aí que a coisa não vai ser fácil. Por fim, a 7ª trombeta, né? Que é descrita no capítulo 11, versículos 15 a 19, tem aí um gapzinho do 9 ao 11, enfim, mas aí você vem. E aí é anunciado o reino de Deus sobre a terra. É anunciado que as nações vão se irar. Aí é um tempo de destruição aos que destruíram a terra. Então esse selo ele já vem abrindo aí o formato das 7 taças, realmente do derramar das taças de Deus, da ira de Deus, né? Abre-se o céu e a arca do concerto foi vista no seu tempo. Então, os eventos naturais, relâmpagos, você ouvir vozes, trovões, terremotos, saraivas, vão começar a acontecer com uma frequência absurda, né? Então, tá aí essa primeira fase aí das 7 taças. Então, vamos dar um efeito aí, vamos trabalhar um pouco na prática essa coisa. Antes da gente entrar na taça, deixa eu só dar uma olhadinha aqui, se tem alguma coisa mais aqui no Facebook. Vamos ver. Bora. Ricardo. É forte mesmo, gente. Vocês estão achando que é forte? Eu acho que é muito forte. A gente pensa que é brincadeira, mas a coisa não é fácil, não. As pessoas estão brincando com coisa muito séria e não vão conseguir segurar o rojão se precisar estar aqui. Graças a Deus que nós estamos debaixo dessa bênção, debaixo desse amor, porque senão é isso aí, vamos ficar crentinho, verdade, pastor Zé Luiz. Bora lá, vamos voltar então para o nosso encerramento. Vamos lá, entrando então nas taças, Apocalipse 14 a 16, vou dar uma ênfase um pouco menor nisso, para a gente poder evoluir um pouco mais, mas vamos lá. Enfim, eu acho que eu errei um negocinho aqui, mas vai ficar assim por enquanto. Primeira taça. Os adoradores da besta são acometidos de uma chaga maligna. Começou. Quer dizer, começou não, né? É a continuidade do juízo de Deus. Segunda taça derramada. Cai sobre o mar e mata todos os peixes. Olha só, coisa linda. Terceira taça derramada sobre os rios e mata também todos os peixes. Quarta taça derramada sobre o sol e ele abrasa os habitantes da terra. Alguns teólogos dizem, né? O Walter Brunelli diz que o efeito estufa é só uma pequena amostra disso. Quinta taça derramada, cai sobre o trono do anticristo, seu reino se torna tenebroso e os homens mordem a língua de dor. Meu Deus. Sexta taça, cai sobre o rio Eufrates e as águas se secam.
Outra vez, aí há um parênteses entre os versículos 13 e 16, e aí existe uma preparação aí para a batalha do Armagedon, né? Na sétima taça há trovões, relâmpagos, terremotos, e a grande cidade identificada como Jerusalém, bem como outras cidades, e aí o autor pressupõe aí que pode ser Nova York, Tóquio, Paris, Lisboa, São Paulo, né? Tantas outras grandes cidades que tem no mundo, entre outras metrópoles. O derramar da última taça conclui o período dos juízos divinos. E saiu uma grande voz do templo de Deus, do trono, dizendo: está feito. Ponto. Derramadas todas essas taças, a maldição está feita. Não há mais o que fazer. Os homens estão o quê? Bloqueados. Quem ficou está bloqueado. Quem ficou, você tem que entender o seguinte, que quem está nesse período, ele não tem mais água, não tem mais alimento, está tudo escasso. Nós estamos vivendo numa Cuba, né, diferente. A gente está vivendo aí nesse... A gente não, pelo amor de nome de Jesus, tira aí da minha boca. Mas quem viver, vai viver num momento extremamente difícil, não tem como viver. Então, aí se acentuou tudo isso, Deus já esmagou mesmo essa situação, já estrangulou essa situação a ponto do quê? Desses exércitos, então, se voltarem contra Israel para acabar com isso, para poder realmente destruir Israel e o anticristo tentar dominar o mundo e tentar dominar realmente as nações, tentar dominar a parte espiritual, enfim, dominar em todas as esferas, né? E é onde ele vai se dar, mais uma vez, muito mal, pela graça de Deus, né? A gente inicia, então, terminando isso, derramadas as taças, vamos seguir no começo. Abertos os selos, tocadas as 7 selos, tocadas as 7 trombetas, derramadas as 7 taças, chegou o fim da tribulação. E esse fim, realmente, é onde vai estar vinculada essa guerra do Armagedon, que a Bíblia diz sobre guerra do Armagedon. Então, onde é Armagedon? Né? Armagedon é um lugar que é muito interessante. A gente, quando você vai para Israel, eu já estive lá por 2 vezes, e é interessante, eu gosto de ir nesse lugar, porque você vai lá no Monte Carmelo, onde Elias desafiou os profetas de Baal, de Azera, lá, e aí você fica lá em cima, você consegue ver lá de cima o Vale do Megido, o Vale de Jezreel, né, que é dito, que é onde vai se travar a Batalha do Armagedon. E esse lugar é um lugar específico mesmo, esse lugar é um lugar escolhido por Deus mesmo para batalha, para guerra, porque ali já tiveram batalhas de Débora contra os cananeus, você pode ver isso lá em Juízes 4, 5. Gideão contra os midianitas, você pode ver isso lá em Juízes 7. Morte de Saul pelos filisteus, você vai ver isso lá em 1 Samuel 31, 8. Morte do rei Acasias por Jeú, lá em 2 Reis 9, 27. Morte do rei Josias pelos egípcios, lá em 2 Reis 23, 29. Ou seja, esse lugar é um lugar preparado mesmo para a guerra. É um lugar que Deus escolheu para a coisa acontecer. E é interessante que eu estava lá e aí um guia falou, olha, ali, neste lugar, subterraneamente, existem ali armas de guerra de Israel, aviões de guerra de Israel. Então eles têm ali, um centro de guerra. Se eventualmente tiver alguma coisa, você vê coisas absurdas acontecendo aqui no Vale de Jezreel, porque eles estão preparados neste lugar. Olha só que coisa interessante. Então o povo de Israel já sabe que aquele lugar é um lugar preparado para algumas coisas, né? Preparado para a guerra, porque eles viram, como tudo isso que a gente está vendo aí no slide. E eu falei, ali é um campo de guerra, né? E então o Apocalipse traz esse campo de guerra. É evidente que os judeus não creem no Apocalipse. Eles não creem nisso. Né? O Novo Testamento para eles é uma heresia. Então, para nós que cremos e entendemos que essa é a verdade, estamos vendo o que vai acontecer e aonde vai acontecer, porque a palavra de Deus nos diz dessa forma. Né? Bem, essa batalha vai ser decisiva, porque aí Deus vai tratar realmente com os reis do mundo e vai vencê-los. Né? Apocalipse 16, 14 vai tratar sobre isso. Né? Então, a gente percebe lá que vai ter os exércitos, todas as tropas do mundo vão se unir ao anticristo, né? Por meio dessa ligação do falso profeta, e vão enganar Israel, e aí com esse engano vão querer atacar Israel, é onde Israel vai acordar.
E aí então Israel vai se defender, porque o mundo inteiro vai estar contra Israel, né? E aí a besta, o anticristo, invadirá Israel com o seu exército, conforme está lá em Daniel 11, 40 e 45, e 2/3 dos judeus morrerão, né? 2/3 dos judeus morrerão nessa guerra. Olha só que carnificina para o povo de Deus, né? Puxa, mas Deus não ama o seu povo? Ama, mas o povo dele é que está abrindo mão, o povo dele é que está se afastando das verdades do Senhor. Então, o que a gente pode fazer? Né? Deus é amor, como disse a pastora Juliana, mas ele é muito justiça, né? Ele não teve nenhum problema quando teve o Holocausto. Claro, chorou por dentro, mas, infelizmente, né, não deixava de ser um juiz, enfim. Bom, mas eu não vou entrar nesse contexto, porque vai que alguém ouça isso e depois vira o pastor usa cruz SWAT, não é nada disso, em nome de Jesus, pelo amor de Deus. Comentário só que foi feito aqui. Mas, enfim, 2/3 dos judeus vão morrer, porque falo isso porque é bíblico, está aqui, Zacarias 13, 8, 9, né? E vai morrer tanta gente, se você quer saber qual é o número de pessoas que vão morrer, vamos só fazer umas lembranças. Na Primeira Guerra Mundial morreram 9 milhões de pessoas. Na Segunda, já morreram 51 milhões de pessoas, né? E se você quer saber como é que vai ser aí você pensar que em Ezequiel 39, 12 a 14, diz que o funeral dessas pessoas vão demorar 7 meses para acontecer. Então perceba que a coisa não vai ser fácil, né? A guerra vai perdurar por um bom tempo e muita gente vai morrer, né? A gente pode ver, pelo que está escrito na Bíblia, que a coisa nesses últimos meses não vai ser fácil, para Israel principalmente, né? Mas, pela graça do nosso Deus e pela promessa da sua palavra cumprida, a batalha vai ser interrompida quando Jesus desce com a igreja, né? Lembra? Nós estamos arrebatados, estamos no céu olhando, estamos vendo, estamos participando das bodas do Cordeiro, do tribunal de Cristo. Esses 7 anos para nós é o estágio de como viver no céu, né? E então a gente está vendo, mas chegou o tempo em que nós somos preparados para descer para a terra com Jesus, e é onde então Jesus desce, a batalha é interrompida, Jesus vem então e vence essa batalha com o anticristo, termina essa batalha, e é interessante porque aí sim, esses exércitos todos serão destruídos, e aí começa então esse juízo sobre a besta, sobre o anticristo, sobre o falso profeta, que lá, conforme está em Apocalipse 19, 20, eles são lançados no lago de fogo ardente, né? Os incrédulos de Israel serão eliminados, porque assim terminou esse período tribulacional. Quem está vivo e acredita em Cristo vai para o milênio com Cristo. Quem não acredita vai ser lançado também lá no lago, vai ser lançado para um lugar para esperar o julgamento, né? Até a sua morte. Os crentes serão purificados, Satanás preso por 1000 anos, que é onde a gente já começa a trabalhar isso na semana que vem, a questão do milênio. E aí, então, inicia-se o julgamento das nações, né? O julgamento antes do milênio. Esse fim da batalha gera 2 julgamentos que é interessante a gente saber. Primeiro, o julgamento de Israel. Ao fim da tribulação e da vitória no Armagedon, Israel será julgado, incrédulos serão tirados da terra e salvos levados para o reino milenar, né? Aí os textos bíblicos em Romanos e Ezequiel para você ver depois. E o julgamento sobre as nações. Serão aceitos os que se converterem durante a tribulação. Será que vai ter? Vai ter, tem oportunidade. Mas, né? E os demais incrédulos serão excluídos e aguardarão o julgamento do grande trono branco após o milênio. Eu não sei como é que vai ser isso. Porque, vejam, a Bíblia não deixa claro como é que serão essas pessoas que estão vivas e estão no final dessa grande tribulação. Por exemplo, o cara está vivo, acabou, Jesus veio, mas eu vou ser condenado. Eu não vou com Cristo para o milênio. Para onde eu vou? A Bíblia não deixa muito claro isso, pelo menos para mim. Então, assim, a gente não sabe se essa pessoa vai ficar no inferno junto com os demais, mas vivo, se ela vai morrer, né? Se ela, nesse momento vai haver uma morte de todos esses que são incrédulos, para que eles possam aguardar o julgamento depois do milênio, e a gente vê isso a semana que vem. Então eu não sei claramente como é que vai ser essa questão desse juízo, ok? Eu sei que vai haver o julgamento de Israel e, por fim, o julgamento sobre as nações, que serão aceitos que se converterem durante a tribulação, e os demais incrédulos serão excluídos e aguardarão o julgamento do grande trono branco após o milênio. Ponto. É isso que eu sei.
Agora, como vai ser na prática, na dinâmica, se o cara está vivo e talvez ele nem esteja, né? Enfim, só vão viver aqueles que vão realmente viver o milênio. Talvez seja isso, ok? Bom, esse é o tema da nossa aula de hoje, né? Eu espero que você tenha aproveitado, eu espero que você tenha realmente visto algo novo aí, né, nesta manhã de domingo. São 11 horas e 54 minutos. Bom, não temos nenhuma observação aqui, apenas comentários. Agradeço a Deus pela vida de cada um de vocês que estiveram aqui comigo nessa manhã. Espero te ver mais tarde, né? Espero que você tenha entendido um pouco mais sobre selos, trombetas e taças e fim da tribulação. E mais tarde nós estaremos juntos no nosso culto de adoração às 19 horas. Se você quer assistir pela internet, glória a Deus, Facebook, YouTube, Rede de Fé, mas presencialmente nós vamos estar lá louvando e bendizendo o nome do Senhor. Amém? Deixa um beijo no seu coração e amanhã, às 11 horas da manhã, live de oração no Instagram da Rede de Fé. Obrigado pelo teu carinho, por estar conosco aí, um dia de bênção a vocês, que a graça de Deus seja sobre a tua vida e que isso sirva apenas de lembrete de como é bom servir a quem age com justiça. Porque o nosso Deus, Ele nos ama, mas Ele não está nem um pouco preocupado em ser justo, se for preciso, com as nossas vidas. Deus abençoe, beijo no seu coração e até mais tarde, em nome de Jesus.